Graça e paz a todo o povo de Deus, amém? Queridos, eu gostaria de deixar uma meditação aqui que se encontra em Jeremias 1, versículo 5, que se diz: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus tem um preço alto a pagar. Qualquer tarefa designada por Deus, para o homem e para a mulher de Deus, há um preço e um sacrifício a pagar. Quando somos escolhidos e temos um chamado, pagamos um alto preço, queridos. Se fizermos uma avaliação na vida dos profetas que sofreram no passado por amor a Cristo e pelo teu chamado, vamos ver que eles sofreram muito mais que todos nós. Eles foram perseguidos, foram humilhados, torturados e muitos deles, querido, tiveram as suas vidas ceifadas. Às vezes os propósitos de Deus na nossa vida não entendemos. Assim também foram os irmãos de José. Eles não entenderam o propósito de Deus na vida de José. Apenas seu pai Jacó entendia que algo diferente existia na vida de José. Mas ele preferiu se calar. Ele guardou no teu coração o que ele sentia de José. E porque José era um rapaz especial. José estava sendo trabalhado por Deus. Deus escolhia ele para mostrar o mais profundo do que ele queria mostrar. E muitas vezes José, ele ia relatar os seus sonhos com seu pai, porque somente o seu pai Jacó prestava atenção nos teus sonhos. Somente o teu pai Jacó dava toda a atenção que José queria quando ele ia relatar os seus sonhos. E através disso aí, da sua intimidade dele com o pai, isso veio formar dentro do coração dos seus irmãos a inveja. Veio formar dentro do coração dos seus irmãos o ódio, os ciúmes. Eles começaram a sentir ciúmes, inveja de José, porque seu pai prestava atenção a José. Seu pai tirava tempo para ouvir José. Bem assim é Deus. Deus, quando nós vamos falar com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, Deus ele nos ouve. Deus ele entrega os teus ouvidos para ouvir tudo aquilo que queremos falar com Ele. Às vezes os propósitos de Deus na nossa vida não entendemos. Assim também foram os irmãos de José, como foi relatado aqui. Porque tudo estava no plano de Deus, queridos. Tudo que estava acontecendo com José era plano de Deus. Deus estava preparando José. E os teus irmãos não estavam entendendo, porque os teus irmãos olhavam para José com olhar de inveja, com olhar de ciúme e olhar carnal. Os irmãos de José não olhavam para José com olhar espiritual. Quando a gente se deparamos com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, um homem de Deus que tem uma vida consagrada, uma mulher de Deus que tem uma vida no altar, o Espírito Santo de Deus nos testifica: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali que está andando ali é um vaso de Deus. Esse homem que profetizou verdadeiramente é um escolhido de Deus, é um vaso de Deus. Deus usou ele para falar comigo. Queridos, o Espírito Santo testifica quando estamos diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Bem assim também foi Jacó. Jacó, ele testificava, o Espírito Santo de Deus testificava a Jacó sobre a vida de José. Porque José tinha o Espírito Santo. José estava sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus tinha um plano na vida de José.
tudo estava no plano de Deus, o que aconteceu na vida de José. A vontade dos irmãos de José não era vender ele como escravo. Tinha alguns ali que tinham desejo de matar José, de ceifar a vida de José. Porém, o plano de Deus não era dessa forma. José foi guardado por Deus todos os momentos. Porque a vontade dos seus irmãos era tirar a vida de José. Mas o Senhor Jesus, ele estava com José. Ele preparava José para uma missão. E porque ele estava preparando José para uma missão, ele guardou até o final. Às vezes não entendemos, querido, o chamado de Deus. Não entendemos a forma dele trabalhar. Não entendemos a forma da operação divina de Deus. Outros homens também que foram chamados por Deus para sacerdotes, reis e profetas passaram também por perseguições. Foram traídos. Passaram por provações dolorosas. Queridos, Elias foi um profeta zeloso. Ele tinha um chamado lindo, um chamado de profetizar contra a idolatria. O profeta Elias, ele pregava contra o pecado. Ele tinha ousadia com Deus. Ele tinha autoridade para expressar a palavra de Deus contra o pecado. E porque ele tinha essa ousadia, ele tinha essa autoridade do Espírito Santo de Deus, ele foi visto como inimigo. Ele era perseguido. Mas o Senhor Jesus, ele guardou a vida do profeta Elias. Entanto que ele ficou conhecido como homem de Deus, o profeta do fogo. Querido, Jeremias também foi um profeta chamado desde o ventre materno. Jeremias, ele sofreu perseguições, Jeremias passou por afrontas, Jeremias passou por oposições, passou por sofrimento, mas Deus havia prometido para Jeremias que estaria com ele até o fim. Jeremias 1:8 diz isso. Muitos, querido, pensam que ter um chamado de Deus na sua vida é estar cercado de privilégios, de títulos, reconhecimentos pelo seu trabalho. Muitos hoje acham que ter um chamado de pregar, um chamado de cantar, um chamado de pastorar eles querem estar cercados de privilégio. Eles querem ter altos títulos, eles querem ter reconhecimento pela mídia, reconhecimento pelo mundo, reconhecimento pelos maiores, e não é dessa forma. Sabemos que todo trabalho na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, tem caminhos difíceis, caminhos tenebrosos. Nada vai acontecer só rosa, só flores. Há espinho também, há pedras também que vai surgir no nosso caminhar. Mas o Senhor Jesus, ele prometeu que estaria conosco. O próprio Jesus, ele passou por perseguição, o próprio Jesus passou por afronta, o próprio Jesus foi blasfemado, mas o próprio Jesus venceu. Ele não recuou a tua fé. Ele não desistiu do teu chamado. Ele veio por uma missão, que foi trazer a tua palavra, foi trazer o perdão ao pecador, trazer a garantia da vida eterna. E muitos hoje acham que a perseguição, muitos acham que a humilhação destrói o teu ministério. Queridos, ninguém destrói o teu ministério. Ninguém destrói o teu ministério. Não há demônio, não há inferno, não há ninguém que possa destruir o teu ministério a não ser você mesmo. Você é a única pessoa que pode destruir o teu ministério, sabe como? Através de você negar a tua fé, através de você recuar, através de você abandonar a Deus. Você vai estar destruindo o teu ministério.
Não desanime, queridos. Deus, ele tem muito para trabalhar e para fazer na sua vida. Deus te chamou entre muitos. O próprio Deus diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Então, antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe, o Senhor Deus já sabia o ministério que Ele tinha para a tua vida. O Senhor Deus já sabia o propósito que Ele tinha para a tua vida. Então, não recua daquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus ele te chamou, Ele vai garantir vitória. Se Deus ele te chamou, é porque Ele sabe que você é capaz daquilo que Ele te chamou. Mas muitos hoje estão negando a fé. Muitos hoje estão negando a Deus. Muitos hoje querem vitória, mas não querem passar por procedimento algum. Muitos querem ser vitoriosos, mas não querem ter uma vida de consagração. Muitos querem ser grandes homens e grandes mulheres, até mesmo ser reconhecido na mídia, mas muitos não querem compromisso com Deus. Queridos, não desiste da tua fé. Se você tiver um pensamento de desistir da tua fé, lembre-se dos profetas que sofreram lá atrás. Lembre-se de Isaías, que foi cerrado ao meio. Aleluia. Lembre-se de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, mas não recuou. Lembra também de Estevão, que foi apedrejado porque estava pregando a palavra de Deus. Lembra-se dos profetas que passaram por privações, profetas que foram recusados, profetas que sofreram amargamente, profetas que tiveram até as suas vidas ceifadas, como João Batista, que foi decapitado ali porque pregava a palavra de Deus, não queria se misturar contra o pecado. Aleluia. Lembra-se do profeta dos profetas, que é o Senhor Jesus, que passou por humilhação, passou por rejeição, foi humilhado. Aleluia. A própria palavra de Deus diz que ali o sofrimento dele era tanto ali, que até o teu rosto foi desfigurado, de tanta chibata que Jesus levou. Mas mesmo assim, ele não negou a fé. Os mesmos que amou ele, os mesmos que dizia que estaria com ele, foi os mesmos que crucificou Jesus. Mas mesmo assim, ele foi fiel até o fim. Não recua, queridos. Não desanime da sua caminhada. Não desanime da tua caminhada. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a tua casa. Deus tem promessa para os teus sonhos. Deus tem promessa para os teus projetos. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Fique firme, queridos, não desanime do chamado de Deus. O chamado de Deus tem um preço alto a pagar, mas é gratificante. Às vezes o preço que você paga é forte. Tem alguém te julgando, tem alguém te ferindo. Você está passando por perseguições. Aleluia! Mas lembra-se dos profetas que passaram por isso e venceram. Lembra-se de Jesus que passou por isso e venceu. Você também vai vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Aleluia! Faça como Paulo. Paulo, mesmo sendo açoitado, sendo perseguido, o que ele dizia: a tua graça me basta. Arai de flaço de cova labachai. Deus ele promete, Deus ele tem promessa para o povo dele. Na tua santa palavra tem milhões escrito que o Senhor tem promessa para o povo de Deus. Deus ele te chamou para vencer.
Deus te chamou para ser guerreiro, para ser vitorioso. E as lutas que tu tá passando, aleluia, vai gerar vitória para a tua vida. Não desanime da tua caminhada. Confia no Senhor.